enviou a si mesmo pelo correio para fugir da escravidão. Você já ouviu falar de um homem que se enviou a si mesmo pelo correio para escapar da escravidão? Esta é a história real de Henry Box Brown, um homem que arriscou tudo por liberdade. Uma caixa, um plano ousado e 27 horas que mudaram o rumo da sua vida. Prepare-se para conhecer um dos episódios mais impressionantes e menos conhecidos da luta contra a escravidão nos Estados Unidos. Henry Box Brown nasceu no ano de 1815, de uma família escravizista. Vivia na fazenda do seu dono John Barrett, que era ex-prefeito de Richmond, no condado de Louisa, na Virgínia. Seus pais eram cristãos, especialmente sua mãe, que costumava lhe falar das Escrituras e dos valores de Cristo. Ele tinha pelo menos um irmão e uma irmã. Toda sua família foi vendida e ele foi enviado para trabalhar em uma fábrica de tabaco aos 15 anos. Henry se casou com uma mulher também escravizada, mas de outro senhor chamada Nancy, em 1836, com quem teve 3 filhos. Os 2 frequentavam a igreja batista da área e Henry cantava no coral aos domingos. Contratado pelo dono da fábrica de tabaco com um salário, Henry conseguiu alugar uma casa, onde morava com a família. Porém, o casamento não era reconhecido legalmente, e mesmo pagando uma taxa ao dono da fazenda de Nancy para que sua esposa e seus filhos não fossem vendidos, ele traiu a confiança de Henry e os vendeu a outro dono de escravos, mesmo com Nancy grávida do 4º filho, em agosto de 1848. Henry se lamentou por meses, pensando em uma maneira de reencontrar a esposa e os filhos, até que ele decidiu fugir e usando um método incomum. Com a ajuda de um negro liberto, membro do coral da igreja chamado James, ele entrou em contato também com Samuel, um sapateiro, e um apostador branco, que concordou em ajudar na fuga de Henry. Os 3 pensaram em várias maneiras, mas Henry pensou que a melhor maneira era ser enviado de trem para Filadélfia, estado onde a escravidão era ilegal, como se fosse uma mercadoria. Samuel avisou James, líder da sociedade anti-escravidão da Pensilvânia, envolvido, que se comprometeu em receber a carga em seu destino. Então, dia 29 de março de 1849, Henry fingiu um machucado na fábrica com ácido para poder ir até a cidade em busca de um médico, quando na verdade ele foi até a sapataria de Samuel e James em uma apertada caixa de madeira com apenas um orifício para respirar, alguns biscoitos e um pouco de água em um cantil, colocando no manifesto a descrição da comida seca a ser enviada a Richmond para Filadélfia. Henry pagou $86 a Samuel pela postagem, na transferência de barco a vapor pelo rio Potomac para Washington, vindo de Richmond. Ele foi virado de cabeça para baixo na caixa por várias vezes e quase morreu, mesmo com um aviso estampado na caixa, com cuidado e estilado para cima. Em outras transferências, a caixa foi manuseada rudemente, mas ele resistiu em silêncio. Ele foi transportado por vagão, ferrovia, barco a vapor, vagão novamente, ferrovia, balsa, ferrovia e, finalmente, vagão de entregas. Senti meus olhos incharem como se fossem estourar das órbitas, e as veias de minhas têmporas estavam terrivelmente dilatadas, com a pressão do sangue na minha cabeça. O pacote chegou na Filadélfia dia 30 de março, e Mackin a buscou na agência do correio e a levou para o escritório da Sociedade Anti-Escravidão da Pensilvânia, onde a caixa foi aberta com ansiedade pelos presentes. Depois de
Depois de 27 horas na caixa, Henri saiu, porém livre. Ao sair da caixa, lhe perguntaram como ele estava e, agradecido por ter conseguido fugir, ele teria cantado um salmo para celebrar sua liberdade. Trecho do Salmo 40. Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha vocação, e pôs um novo cântico na minha boca. Sim, uma ação de graças ao nosso Deus. Bendito o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, grandes são as maravilhas que fizeste. Se eu as declarasse e falasse delas, seria mais do que eu sou capaz de expressar. Não esconde a tua benignidade e a tua verdade da grande congregação. Não retires de mim a tua misericórdia. E este foi um pequeno trecho do Salmo 40, na qual Henri fez o agradecimento a Deus. Tentou reaver sua família, mas não conseguiu e nunca mais os viu. Com a lei do escravo fugitivo de 1850, que colocava os fugitivos em risco mesmo em estados livres, ele se mudou para Inglaterra, onde passou a ser palestrante contra a escravidão. Sua família provavelmente mudou de nome, na qual ele não conseguia encontrá-lo. Mais à frente, Henri casou-se com Jeanne Freire, mulher branca da Cornualha, e teve com ela família. Em 1875, retornou aos Estados Unidos com sua família e um grupo de mágicos. Henri Brau passou a ser um ativo palestrante para a sociedade anti-escravidão. Chegou até a conhecer Frederick Douglass, e o apelido de Box simplesmente é caixa em inglês. Então, é Henri Box Brown. Surgiu em uma convenção anti-escravidão em Boston, em maio de 1849, e depois ele acabou adotando como parte de seu nome. Henri publicou 2 versões de sua autobiografia, chamada Narrativa da Vida de Henri Box Brown, escrita por ele mesmo. A primeira foi escrita com a ajuda de Charles Stannis em 1849, que seguia o padrão de outras narrativas sobre a escravidão na época. Se você observar, a capa tem o formato de um caixote de madeira. A segunda foi publicada em Manchester em 1851, depois de sua mudança para Inglaterra. Henri se mudou para a Inglaterra, tornando-se um grande palestrante. Ele discursou pelo todo o país pelos próximos anos, em décadas. Mas, com a eclosão da Guerra de Secessão, em 1861, ele abandonou as palestras e se tornou um artista, atuando nos palcos, cantando e fazendo shows de mágica e ilusionismo, onde era conhecido como Príncipe Africano. Na Inglaterra, foi onde ele conheceu sua segunda esposa, Jeanne. Com o passar dos anos, ele e toda a família mudou-se para Toronto, no Canadá, e há indícios de que eles continuaram atuando e fazendo shows de mágica até o começo da década de 1890. Seu último show documentado aparece em um jornal que fala que Henri, sua filha Anne e sua esposa Jeanne se apresentaram em Brantford, em Ontário, no dia 26 de abril de 1889. Henri faleceu no dia 15 de junho de 1897, em Ontário, aos 82 anos. E também teve um filme, Box Brown, lançado em 10 de setembro de 2023, nos Estados Unidos. A fuga de Henri Box Brown
foi muito mais do que uma tentativa de liberdade. Foi um grito de silêncio contra a opressão. Mesmo sem reencontrar sua família, ele transformou a própria dor em história, resistência e inspiração. A história de Henri Box-Brown é ao mesmo tempo dolorosa e inspiradora. Um homem que, em meio às correntes da escravidão, teve a ousadia de se encaixotar e se enviar pelo correio em busca da liberdade. Mas o que impressiona não é apenas a fuga, é a força de alguém que, mesmo depois de tudo, usou a arte, a mágica e a palavra para denunciar, ensinar e resistir. Infelizmente, como tantos outros, Henri foi esquecido pela história oficial. Mas aqui não me conta mais. Nomes como o dele ganham voz novamente. Porque lembrar é também um ato de justiça. E enquanto houver histórias como essas escondidas nas obras do tempo, eu estarei aqui para contá-las. E se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa conhecer a coragem de Henri Box-Brown, onde passado e presente se encontram através das histórias que o tempo não apagou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.